Boa noite a todos. Que a paz de Deus continue conosco, no nosso coração, no nosso ambiente. O nosso irmão Cláudio vai cantar a música do nosso mentor, o Padre Germano, para a gente preparar o ambiente para a nossa prece inicial. Seu amor é imortal. Nosso Seare é uma dádiva de luz, de gratidão, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, que foi psicografada pelo nosso querido Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. E a mensagem diz assim: nos dons do Cristo, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Está em Paulo, no Efésios, capítulo 4, versículo 7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado na nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas da vida e da morte, renascimento no corpo e retorno à parte espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis ao progresso, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes celeste promicultor, cada migalha da nossa boa vontade será convertida num canal milagroso para a esterilização do bem,
com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço do autoaperfeiçoamento a cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. E a nossa mensagem tem uma coisa importante aqui, né? Não queira destruir milênios de treva de um momento para o outro. Né? Então, todos nós estamos a cada dia aperfeiçoando, evoluindo, para um dia chegarmos à condição de espíritos puros. Só que uns mais adiantados, outros menos adiantados, só que às vezes a gente começa a conhecer, né, a verdade, conhecer a necessidade da gente se esforçar para se melhorar e a gente quer mudar o mundo. Só que ninguém vai mudar de um dia para o outro, é um processo gradativo. Eu acho que a melhor forma de nós mudarmos as pessoas é com exemplo vivenciado. Porque falar é muito fácil. A gente fala com a facilidade danada, mas na hora que a dificuldade bate na nossa porta, às vezes a gente falha. Então, se a gente pretende, ainda que seja minimamente, levar para as pessoas aquilo que elas precisam como nós, melhorar e aprender, façamos pelo bom exemplo. Porque o exemplo arrasta multidões. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus e agradecer a Deus, nosso Pai, pela bênção de mais um dia, pela oportunidade de vivenciarmos mais um dia aqui na Terra. Não sabemos o dia do nosso retorno. E com certeza não queremos voltar ainda. Então, obrigado, Pai, pela dádiva do dia, pela oportunidade de sobrevivermos às dificuldades e também de convivermos com as alegrias, com momentos felizes. Mas que todos nós, que passamos pelo dia feliz ou que passamos pelo dia turbulento, temos que agradecer a Deus, nosso Pai, pela bênção e pela oportunidade desse dia. E mais ainda, agradecer ao Pai por nos oferecer essa casa abençoada com essas portas abertas, para nos acolher quanto enfermos que somos, muito mais da alma do que do corpo, e nos acolher como uma escola, para que a gente possa aprender de verdade os ensinamentos de Jesus e as leis de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Padre Germano, toda a falange de trabalhadores espirituais dessa casa. Que Deus abençoe e os ilumine cada vez mais. E pedir a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, inspirar, intuir a nossa querida irmã Maeli, que fará uso da palavra, para que ela possa trazer a cada um de nós aquela mensagem que nós precisamos ouvir essa noite. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião e a nossa irmã Maeli vai nos trazer aí o estudo da noite. Olá! Tudo Boa bem? noite. Vamos ver se o microfone está ligado. Tá, E aí, tranquilo? graças a Deus. Uma chuvinha boa, né? Para dar uma refrescada, a gente ficar calmo. Aí a gente reclama da chuva. Né? Tá quente, a gente fala. Tá chovendo, a gente também, né, reclama. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho essa reclamação, né? Vamos estudar, então. Eu trouxe uma página para a gente conversar um pouco sobre essa questão da decisão e da vontade. Que é uma coisa que fica muito na nossa mente, especialmente quando a gente está chegando no fim do ano. Né? A gente começa a planejar o que eu quero fazer. Em 2024 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Tem uma lista aí, tem uma galera aí que tem uma lista, todo ano ele risca um item, né? Risca dois, às vezes não risca nenhum, repete a lista.
das coisas que acontecem nas nossas vidas, né? Então, vamos conversar de decisão e de vontade, porque o que a gente quer para 2024? Você já pensou sobre isso? O que você quer para a sua vida? O que você quer que mude? O que você quer que continue? O que você quer fazer diferente? Porque às vezes você não quer mudar muita coisa, mas quer se posicionar melhor, saber dar limite para o outro, né? Conhecer melhor os seus próprios limites e por aí vai. Mas para que a gente tenha o resultado que a gente quer, a gente precisa dessas duas palavrinhas, concorda? Eu preciso decidir o que eu quero e eu preciso empreender vontade para conseguir aquilo que eu quero. Será que é fácil a gente decidir e ter vontade? Decidir às vezes até é, né? Você chega e diz assim, o que eu quero mesmo é mudar de emprego. Aí o outro fala assim, o que eu quero mesmo é ter uma casa na praia. Aí o outro diz, o que eu quero mesmo é mudar de mulher. Enfim, por aí vai, pra gente, né, não ficar aí falando muita coisa. Mas são essas questões, né, que a gente vai pensando quando um ciclo se encerra e outro está para se iniciar. E isso nos ajuda nessa escola que estamos, né? Como você mencionou na página de preparo. É uma escola, né? A gente chega nessa escola e ela tem ciclos. Um começa, outro termina, né? Aquele ciclo da vida, morte e vida, ou seja, que é um ciclo natural. É tudo que acontece à nossa volta. Tudo nasce, cresce, morre e dá vida para outra vida. Já reparou que é assim? Você tem um bichinho, e o bichinho morre. Daqui a pouco você pega outro bichinho, né? Ou muda a categoria, sai de felino e vai para um cachorrinho, né? Ou você resolve não ter mais. Se você gosta de plantas, morre uma plantinha, daqui a pouco você vai lá, rega, compra outra semente e nasce. Não é assim? A vida é assim. Um dia morre para nascer outro, né? Amanhã é outro dia. Você vai ter outras experiências que não são iguais a essa. O que repete? O corpinho. Corpinho, que bom que ele está conosco, é sinal que a gente está por aqui. Então é bom que ele se repita ainda por um bom tempo. Então vamos conversar sobre isso. Eu trouxe uma página do Emmanuel e a gente vai ler a página e vamos pensar o que a gente quer conversar. É do livro Rumo Certo. Não é um livro muito usado, mas é um livro que eu já catei algumas mensagens muito boas. E como a gente está falando de ano novo, rumo certo, fica a dica, né? E aí ele diz assim, decisão e vontade, é o título, tá? Para quem quiser procurar na internet, tem em PDF. Incerteza parece coisa de pouca monta, ou seja, coisa insignificante, com pouca significância. Mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. Então, ele já está dizendo que a incerteza tem uma importância fundamental. Toda vez que eu tenho uma incerteza, não é uma coisa pouca. Como ele mesmo está dizendo, é algo que tem uma importância no caminho de cada um. Se eu estou com incerteza, eu preciso pensar, preciso analisar, preciso ver melhor. As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. Isso acontece com a gente? Acho que ele andou pesquisando a gente. Frequentemente rogam em prece: Senhor, eis-me diante de sua vontade. Mostra-me o que eu devo fazer. Mas quando o Senhor lhe revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam em desolo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças. Ai de mim, que sou inútil. A gente adora esse lugar, né? Não consigo, não posso,
não dou conta. Não, porque você não conhece a minha conta bancária, tá vermelha, aí tudo atrasado. É o fim do mundo. Acabou, parou a vida. E é por isso que a gente entra em várias questões que a gente vê hoje em dia muito sendo falado, a questão da saúde mental. É por isso que a gente cai nisso. Porque a gente fica nessa reclamação, aí você ora, pede, aí o Senhor diz o quê? Através das circunstâncias, ele vai dizer o quadro de serviço que você tem conforme as suas necessidades. Ou seja, é algo específico para você. Eu não peguei nada da Rosa para mim, nem ela pegou de mim. Tem um quadro específico para ela e não para mim. Nós duas estamos aprendendo, porém com paisagens diferentes, com circunstâncias diferentes. Então ele diz que quando vem a resposta, o que você diz? Ah, quem sou eu para realizar essa tarefa? Sou tão inútil, não tenho força. Aí a gente coloca, enterra o nosso talento, né? Como Jesus nos ensinou. Sabem, presta atenção, sabem que é preciso servir para se renovarem. Mas, paradoxalmente, esperam renovar-se sem servir. Vamos pular, né? Vamos para a próxima. Dispõem-se de verbo fácil e muitas vezes se proclamam inabilitadas para falar, auxiliando alguém nas construções do espírito. Alguém aqui tem problema de fala? No momento, hoje não, né? Não temos nenhum irmão com problema. Então, todo mundo pode usar o seu verbo para auxiliar alguém, contribuindo com esse espírito. É sempre que a gente está afim de falar com alguém? É sempre que a gente quer doar a nossa palavra para o outro? O ouvido, então, nem se fala. Mais difícil, né? Complicou. Possuem dedos ágeis, quais filtros inteligentes, engastados nas mãos. Entretanto, costumam asseverar-se inseguras na execução de boas obras. Hoje não temos nenhum irmão deficiente. Todos nós possuímos 2 mãos, 5 dedos em cada uma delas. Quem aí está disponível para fazer o que ele está falando? Ouvem preleções edificantes ou mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte. Mas passada a emoção, volvem à estaca zero, a maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. Quanto tempo você tem de espiritismo? Não precisa falar não, pensa. Quantos livros você já leu? Quantas palestras? Vai calculando, tá? Faz a conta aí. E aí, no dia seguinte, você diz assim, vai ser tudo diferente. Agora eu sou um espírito renovado. Amanhã não vou reclamar que o ônibus passou direto, que o metrô está lotado, que o chefe é chato, isso, aquilo. Mas é como ele disse, passou essa emoção, esse ímpeto, primeiro, o que a gente faz? A gente volta a estaca zero. A maneira de um viajante que desiste de avançar aos primeiros passos da viagem. É bem assim. É a nossa vida que ele está falando. Pelo menos é a minha, tá? Se não é a de vocês, tudo bem, não tem problema nenhum. Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade. E às vezes, dentro de casa, disputam campeonatos de irritação. Você faz isso em casa? Para ver quem está mais irritado, quem é que vai tirar o outro mais do sério? O outro fala uma coisa, aí você devolve. O outro fala outra coisa, você devolve. Né? Não é competição. Mas às vezes a gente age como, né? Quer vencer no grito.
Então, já que você disse, eu também vou dizer um monte de verdade que você está merecendo escutar. Senta aí. Quando não é o pobre do filho, que, coitado, ele não tem como se defender, com 5 anos de idade, ele tem que ouvir, é o cônjuge, né? É aquele que está mais perto, é o próximo mais próximo. Né? Só que aí, ao invés de você fazer como bom samaritano, você deixa na estrada, né? Porque não vale mais a pena, você já, né? Já perdeu todas as suas esperanças. Então, ele vai continuando dizendo: o dever jaz à frente. A oportunidade de elevação surge brilhando. Os recursos enfileiram-se para o êxito e realizações chamam urgentes, mas preferem a fuga da obrigação, sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal, quando o bem, francamente, lhes bate a porta. Quantas vezes a gente tem uma situação em que a gente diz assim, não vou fazer isso não, isso aqui não vai dar certo, vai dar errado, depois vão falar de mim, não sei. Mas é o bem que está batendo na porta, criança. E você está dizendo que não vai. Qual é o pretexto que você está usando? Evitar o mal. Só que você não avaliou, né? Não fez uma avaliação da situação. Com coerência. Não é aquela avaliação apressada. Mas a gente não quer muito olhar para essas coisas. Na verdade, a gente queria uma pílula, igual no Matrix. Alguém já assistiu? Pois é, quem não assistiu, assista. O primeiro, que para mim é o melhor. Aí você toma a pílulazinha e você quer que a pílula resolva o problema, né? Faça você emagrecer, faça você mudar magicamente de emprego, de marido, de mulher, e etc, etc, etc. Mágica, né? Não preciso fazer esforço, não preciso tomar uma decisão, ter vontade, não sei nem o que é isso. Não tenho vontade nem um dia, Maélia, de levantar nem da cama. Por mim, eu ficava lá. E quantos irmãos nossos nessa situação? Se a gente não tomar cuidado, o próximo é quem? Olha para o lado. É tu. Não é o outro, não. É você. Então ele diz: trabalho, ação, aprendizado, melhoria. Não te ponhas à espera dele sob a imaginária incapacidade de procurá-los, à vista de imperfeições e defeitos que te marcam ontem. Os defeitos e as imperfeições, eles vêm com você marcados de ontem. Mas não é para você se esconder neles. É parte da caminhada. Então ele diz, realização pede apoio da fé. Mãos à obra. Tudo que serve para corrigir, elevar, educar, construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida a uma decisão. Então não adianta dizer, olha, Maélia, eu não consigo. Não consigo me livrar da preguiça. É muito complicado. Você trabalhou o suficiente ou você está colocando a sua incapacidade nessa sua imperfeição? Aí qual é a desculpa que você não segue adiante? É porque eu sou muito preguiçosa, é por isso que eu não consigo nada. Eu sonho, mas não vou muito além. Aí ele diz, realização pede apoio da fé. E o que é fé mesmo, hein? O que é essa danadinha dessa palavra de 2 letras, né? O que é? Quer dizer que para eu me realizar, eu preciso me apoiar na fé? Então eu preciso de decisão, preciso de uma vontade que apoie essa decisão, mas eu preciso de fé. Vocês acharam que eu não ia falar de fé, né? Mas fazer o quê? Mano, gente, não sou eu. Então, para a gente realizar alguma coisa, a gente vai precisar confiar. Eu escutei uma frase sábado
eu fui para um workshop, um evento de empreendedores. E o palestrante disse: todo mundo aqui acredita em Deus? Todo mundo levantou a mão. Sim. Quem confia? Aí ele ainda arrematou. Quem confia? 100%. Complicou, né? Einstein dizia uma coisa que ajuda a gente a ilustrar o que a gente está falando. Ele dizia que insanidade é quando você tenta sempre fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Então você faz do mesmo jeito, você arruma essa mesa do mesmo jeito e quer que as cadeiras fiquem livres, por exemplo. Mas você não muda a arrumação. Aí alguém tenta sentar, não consegue. O outro tenta, não vai. Vai dar certo? A decisão implica eu saber o que eu quero. Eu tenho que traçar um rumo, um alvo, uma meta, um objetivo. Use a palavra que você quiser. Todas elas exprimem a mesma coisa. E a partir dessa decisão que eu tomei, o que eu preciso aliar a ela? A vontade. O que é a vontade se não o empreendimento dessa confiança em Deus? Porque se eu não confio, como ele disse, nos primeiros passos de uma viagem longa eu desisto. Ai, tá difícil isso aqui. Não vai dar certo, não vou conseguir. E o desejo, a decisão, a vontade é algo tão poderoso que quando realmente você decide, ninguém te para. Ninguém te para. Thomas Edison, quando descobriu a lâmpada, porque é assim que ele dizia, ele precisou fazer isso mais de 1000 vezes até que ele chegasse ao que a gente tem hoje. Mas ele fez do mesmo jeito? Não. Ele fez de 1000 modos diferentes até ele conseguir chegar na lâmpada. E nós não nos beneficiamos disso, dessa descoberta dele? Imagina a gente hoje vivendo sem lâmpada. Não consigo nem conceber como seria, né? E aí o Tony Robbins, que é um cara, que é um coach internacional, tem uma série dele, um documentário dele no Netflix chamado Eu Não Sou o Seu Guru. Assista. Vale a pena para você ver como é a performance de alguém que botou meta, decidiu, botou vontade e chegou onde ele chegou. Ele é um dos coaches mais famosos do mundo. Do mundo. Né? E ele diz o seguinte: o momento da decisão é no momento da decisão que o nosso destino é traçado. Quando eu decido, a rota muda. Se eu resolvo continuar, vai mudar alguma coisa? Então aí adianta você ficar reclamando? Não vai adiantar. Então o que você tem que colocar na cabeça? Não, eu vou parar de reclamar e vou descobrir o que eu quero. Porque não pensa que isso é fácil. Não é. Não é fácil descobrir o que a gente quer. Eu quero o quê? E uma outra coisa que vai ajudar é põe data. Põe data. Eu quero trocar de emprego, eu quero comprar um carro, eu quero me separar, eu quero casar, eu quero qualquer coisa. Põe uma data. Gente, isso funciona. Eu fiz esse teste e isso funciona. Funciona. Lá em 2018 eu disse, em março eu vou tirar férias. Isso era janeiro. Em março eu vou tirar férias e eu vou resolver isso, isso, isso e isso. Só ficou um item, porque aquele não dependia só de mim, que era o meu trabalho. Eu trabalhava num lugar que eu
não gostava, não me adaptei. E aí, era uma coisa enlouquecedora às vezes. Foram 2 anos de aprendizado. De um aprendizado que eu não abro mão. Eu precisava passar por ele. Mas eu decidi. E eu coloquei uma data. Eu coloquei a vontade. E aconteceu. Eu fiquei 10 dias depois. Eu falei, gente, não é que eu consegui. Porque só depois eu realizei que eu tinha planejado que era massa. Eu tirei férias, eu consegui resolver, eu fui, eu fiz, aconteci, mudei, cheguei no trabalho, já era uma outra vida. Era outra Maeli. Depois de 20 dias de férias, era outra Maeli. Eu resolvi tudo em 20 dias. Em 20 dias. Então, quando você põe uma data, isso ajuda o seu cérebro a te lembrar, né? Isso ajuda a programar o seu cérebro para te lembrar daquilo que você prometeu com você mesmo. Você não precisa anunciar, não anunciei para ninguém. Eu sabia aquela meta. E eu bati. Não bati 100%, mas eu bati nos itens que eu precisava bater, que dependiam de mim. Naquilo que não dependia só de mim, que dependia de Deus, eu tinha que aguardar. Era um aprendizado necessário. Então eu tinha que aguardar. Foi ele que me levou para lá, foi ele que me tirou. Porque eu fui mandada embora um pouco tempo depois. Então a gente precisa decidir. A decisão é importantíssima. E ela vai juntar com a vontade. Ela vai acender a sua vontade. Você vai acordar e aquilo está vibrando dentro de você. Ah, mas eu não sei como é que eu faço isso. Já tive vários desejos, várias vontades. Já tomei várias decisões, não consegui fazer nada. Porque você não tentou o suficiente. Lembra do Thomas Edison. Quando você estiver buscando algo, lembra dele. Ele não desistiu até conseguir. A questão é saber o que você quer. Ele sabia que ele queria descobrir a lâmpada. Ele tinha isso firme na mente dele. E obstinadamente, com a vontade certa e a decisão na cabeça, e a fé, porque não foi fácil, ele conseguiu, todo mundo dizia que ele era louco, que ele era maluco, que ele estava gastando muito dinheiro, que ele nunca ia descobrir. Aquelas coisinhas que a gente gosta de dizer para o coleguinha, né? Porque a gente não tem coragem de olhar para a nossa vida e botar para fazer, então a gente diz para o outro que ele é incapaz, que ele não pode. A gente adora fazer isso. Né? Então ele botou fé e foi. Então o que você precisa fazer? Tentar até conseguir. Se eu não conseguisse até março, eu ia colocar outro prazo. Porque isso é o que a PNL tem me ensinado. Se você quer programar a sua mente, se você quer mudar o seu mindset, você precisa dar para a mente comandos. Agora, se você deixar a sua mente vagando, ela não vai contribuir para o que você quer. E não é porque ela não quer, é porque ela está programada para a sua sobrevivência. Então ela está mais preocupada no que você está comendo, se o corpo está funcionando bem. Essa é uma preocupação da mente. Porque senão esse corpinho não está funcionando para eu conseguir falar com vocês. Eu não estou preocupada com isso. Se o estômago fez a digestão correta hoje, não sei. Eu só sei o que eu escolhi para comer. Mas como que foi a digestão e qual foi o resultado? Não sei, mas o cérebro sabe. Então, a gente precisa usar essa inteligência que é imortal, que é o espírito, aliada a essa inteligência que é biológica. Se é você que está no domínio da máquina, é a máquina que está te dominando. Aí você diz, estou com preguiça, eu estou cansado, hoje eu estou... Aí você vai deixando. Diz para você, não, você vai levantar a tal hora. Você tem um compromisso, você quer se reunir com fulano, você tem um assunto importante, levanta. Mas o corpo vai dizer, eu estou com preguiça. Não, você tem que ir comigo, porque a gente está trabalhando junto nessa. Vamos embora. É se dar a voz de comando, dizer o que você quer. Só que a gente não costuma fazer isso. A gente deixa a mente ir. Então,
André Luiz, no livro Nosso Lar, diz que a gente precisa querer, saber querer e merecer. O que é o querer? É essa decisão. Essa decisão, decidir o que eu quero. Quero comprar um carro tal, ano que vem. Ele é da marca tal, da cor tal. Eu quero isso para mim. Decidir o que eu quero. O que eu preciso agora? Saber querer. O que vai entrar nesse saber querer? A vontade e a fé. Lembra o que ele disse aqui? A realização pede apoio da fé. Então, sem fé, eu não realizo. A gente acha que é sem dinheiro, né? Mas sem fé, eu não realizo. Porque até para o dinheiro chegar, eu preciso de fé. Interessante, né? Sabe por que eu preciso de fé? Porque o dinheiro é uma energia. Ah, mas dinheiro não é de papel, não, não. Ué, mas o dinheiro não foi feito pelo governo, está lá no Banco Central. Não. O dinheiro foi feito por Deus e está a serviço da vida. Portanto, é uma energia. Já ouviram falar de lei da atração? Eu preciso de quê para atrair o que eu quero? Pensamentos que me levem àquela conquista. Certo? Aí, Maeli, você está falando de Jesus ou de lei da atração? De Jesus. Foi ele que disse, buscar e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Isso é o quê? Não é lei da atração, não? É lei da atração. Então, se eu quero mais dinheiro, o que eu tenho que fazer? Aumentar a minha decisão, a minha vontade, a minha vibração. O que é isso? A minha fé. E colocar mãos à obra, que é isso que ele está dizendo aqui. Realização pede apoio da fé. Mãos à obra. Não adianta você ficar parado no mesmo lugar reclamando. Você não vai ter o que você quer. Não vai. E sabe por que eu sei disso? Lei de ação e reação. É simples. Não tem milagre. Tudo é lei. Lei de ação e reação. A obsessão, por exemplo, é uma lei de ação e reação. Ah, não é possível. Não é possível que eu tenha aquele obsessor que seja lei de ação e reação. Claro que é. Você fez uma ação e isso gerou o quê? Uma reação, uma consequência. Lei de ação e reação. É simples. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo e a entender como Jesus nos ensinou, ele trouxe tudo. Então, se você olha a lei da atração, ele trouxe isso. Se você olha a PNL, ele diz, escutai o que foi dito antes. Aí ele cita uma frase. Eu, porém, vos digo. Aí ele muda a frase, não é assim? O que ele está fazendo com você? Reprogramando a sua mente. Isso é PNL pura. Programação neurolinguística. Ele traz uma sentença que era dita e atualiza essa sentença. E diz, eu, porém, vos digo. E você vai lá e vai pegar a sentença nova. Você não é bobo nem nada, vai pegar a dica dele. Até aqui era assim, agora é assim. Se eu for estudar afirmações. A Louise Hay, que é uma grande escritora, foi uma grande escritora, ela tem um livro chamado, acho que é Cure a Sua Vida. Acho que é isso, não lembro o nome agora. Acho que é Cure a Sua Vida, né? E aí ela fala das afirmações, do poder da afirmação. Então você dizer, eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou abundante, eu sou imortal, né? Para nós que somos espíritos. Jesus já dizia isso. Vós sois a luz do mundo. Vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Isso é uma afirmação belíssima. Mas a gente não olha para elas. Né? Então a gente fica nessa reclamação, não usa a afirmação, não usa a lei de atração, não usa a PNL que Jesus ensinou. Tudo isso Jesus ensinou.
Você não precisa ir para novas descobertas se você não quiser. Aliás, tudo que a gente tem, tudo que há, foi ele que trouxe. Hashtag fica a dica, foi ele que trouxe. E está lá no livro dos Espíritos. Qual foi o espírito mais perfeito que já pisou sobre a Terra? Por quê? Porque ele criou o orbe, climatou o orbe. Isso está no livro A Caminho da Luz, para quem não leu, precisa ler. Tem na biblioteca. Não é, Mara? Então, leiam para que vocês entendam quem é o Cristo. O Cristo não é aquele cara lá na cruz. O Cristo é muito mais do que a gente pode imaginar. Então, tudo que existe, lei da atração, afirmação, PNL, psicologia, isso tudo ele trouxe, isso tudo ele sabe. E isso tudo ele nos ensinou. Aí você vai para a psicologia positiva. A psicologia positiva diz que nós temos 24 forças de caráter. Quando ele diz, vós sois Deus, o que você acha? Você só tem 24? Acho que um pouquinho mais, né? Você pode cocriar. E por que a gente não cocria a vida que a gente quer? Porque falta a vontade, a decisão daquilo que eu quero. Então eu vou levando a vida rodando. Ah, tem que trabalhar. Ah, tem que levar comida para casa. Ah, tem que cuidar do filho. Ah, tem que cuidar do não sei o quê. Ah, não, tem que cuidar da casa. Você não pensa nem um pouquinho em melhorar de vida? Em mudar a sua vida? E quando eu falo em prosperidade, em abundância, não é só dinheiro. Dinheiro faz parte disso. Porque quando eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais alcance. Tenho mais recurso. Eu posso fazer mais coisas. Se você tivesse mais dinheiro, esse centro não era maior? Você não estaria fazendo uma obra para subir um prédio? Sim. Então, o dinheiro, ele é bom ou não é? Claro que é. Quando a minha intenção é boa, é óbvio que ele é bom. Se a minha intenção é má, vai ser ruim. Mas isso vale para tudo, para a mediunidade também. Se eu usar para um lado ruim, vai ser ruim. Se eu usar para o lado bom, vai ser bom. Mas Emmanuel diz que ele está a serviço da vida. Se ele está a serviço da vida, eu estou aqui para bem utilizá-lo. E para utilizá-lo na minha vida. Então chega de escassez. Quando a gente fica pensando pequeno, o nome disso é escassez. Não vai ter reza que traga dinheiro. Não vai ter. Porque você bloqueou com as suas crenças. Você acha que é pobre, que é negro, que é isso, que é aquilo, e isso não vai mais nada. Mas você esquece que você é filho de Deus. Isso você esquece. Isso você deveria falar para você todo dia. Se eu sou filho de Deus, eu posso tudo. Tudo. Eu só não posso aquilo que eu não quero. Agora, se eu realmente tiver a decisão, eu posso. Eu posso. Então, quando a gente realmente quer um resultado diferente, a ação precisa ser diferente. Então, se eu vou começar um ano novo, não adianta eu fazer os mesmos movimentos. Vai sair no mesmo resultado. Não é assim quando a gente faz um bolo? Você mistura os mesmos ingredientes para fazer um bolo de fubá. Se eu jogar chocolate, já é bolo de fubá? É outro bolo. Não é? Tem outro sabor. Então, assim também na nossa vida. Quando ele diz, sabem que é preciso servir para se renovar, mas paradoxalmente esperam renovar sem servir. Você não quer servir a vida. E aí o que você faz? Você estaciona. Ah, vim aqui nessa encarnação, é para fazer isso mesmo, só trabalhar, pagar boleto, fazer... Não! Não! Você não veio para isso. E foi Jesus que disse, eu vim para que tenha vida. E vida em abundância. O que é abundância para você? É ter uma vida medíocre? Ou é ter uma vida abundante? De quem é a escolha? Você ainda continua naquela de culpar o governo, o prefeito, o
papagaio, a mulher, o marido, etc, etc. É isso? Isso aí não dá futuro, não. Não leva ninguém a lugar nenhum. Quando a gente quer, a gente faz. Faz. E é só fazendo, como ele disse aqui, que a gente vai conseguir um resultado diferente. Então, tentar como se a sua vida dependesse daquilo para viver, para continuar vivendo, como você precisa do ar para respirar. É tentar. Mas é tentar de formas diferentes. Senão é cabeçada, né? Senão a gente fica tentando o tempo todo na mesma direção, dando cabeçada. Então, para a gente concluir, eu vou deixar um exercício. Falei de afirmações, né? Vocês já ouviram falar de afirmações? Pois é. É uma técnica que um americano descobriu para que as suas sinapses neurais abram novos caminhos no seu cérebro. Então, ao invés de você dizer, eu sou merecedor, por que eu mereço esse carro? Por que eu mereço essa casa? Esse trabalho? Esse relacionamento? Por que foi tão fácil comprar esse carro? Comprar essa casa? Ter esse trabalho? Esse relacionamento? Aplique como quiser. Estou dando frases genéricas. O que mais é sensacional nesse trabalho? Sempre pergunta. Por que a pergunta? Porque o cérebro gosta de ser questionado. E quando ele é questionado, ele vai ficar buscando a resposta. E se você tiver alguma crença limitante, ela vai pipocar. Ela vai dizer assim, pufut, você diz, eu não estou conseguindo isso porque eu estou com medo. Não estou conseguindo isso porque eu tenho preguiça. O cérebro vai trazer a resposta. Você está rindo, Rosa? O que me torna mais grato nesse trabalho, nesse relacionamento, com esse carro? Eu vou deixar as frases com você, para você depois passar para eles, se eles quiserem, no grupo, né? Qual é a melhor parte desse carro? De ter esse carro? De ter esse trabalho? De ter esse relacionamento? Percebam que são frases que vão usar tudo muito enfático, tão fácil, tão sensacional, melhor. São frases que vão trazer esse lugar do bom. Para quê? Para te levar para um estado emocional e fisiológico de já ter conquistado. Que é o que a PNL trabalha muito. Não adianta você dizer assim, você está bem? Falando, tô. Conhece isso? Aí você diz assim, não, você não está bem. Por que a pessoa fala isso? Porque a fisiologia dela está dizendo. Aí você pergunta, você está bem? Tô muito bem, e você? Aí é outra fisiologia. É isso que essas afirmações vão fazer no cérebro. Vai trazer uma nova fisiologia. Então, por que foi tão fácil comprar esse carro? Essa casa, né? Conseguir esse emprego. Enfim, você vai adaptando aí nessas frases iniciais. Por que eu mereço esse relacionamento, esse trabalho, essa casa, esses filhos, etc. Tá? Mas eu achei sensacional essa técnica. E eu vou dizer para vocês, a afirmação, quando você faz a afirmação, eu mereço ser feliz, o cérebro diz assim, não merece nada, tu não faz nada para ser feliz. Geralmente vem um combate, logo na hora. A afirmação, você fica no vácuo. Procurem no YouTube, tem vários vídeos do pessoal explicando o que é. Eu descobri essa semana. E comecei a treinar. Você fica no vácuo. Você diz assim, mas não veio resposta. Aí eles dizem, olha, o que criou, né, o que descobriu diz, não se preocupa, no momento que você menos esperar, o cérebro vai trazer a resposta. Ele vai vasculhar o seu inconsciente. Mas não é para fazer a formação um dia, gente. É para fazer todo dia. Lembra que eu falei lá no início? É tentar até conseguir.
tentar até conseguir. Você decidiu o que você quer, colocou a vontade, está com fé em você e na vida. Na vida significa estar com fé em você e em papai? Se tá, vamos embora. Vamos fazer a afirmação todo dia, até conseguir. Para aquilo que você quer. Eu não sei qual é o seu desejo, mal sei dos meus. Então, use as frases para que vocês possam ter recursos neuronais para que a mente vá reprogramando. É um excelente exercício. Mas não fica agoniado, né? Já querendo a resposta para ontem. Pensa que é um exercício. Igual lá na matemática na escola, você fazia, a professora apagava e corrigia. Você fazia, ela apagava, mandava você fazer de novo. É igualzinho. A resposta não vai vir no imediato. Às vezes até vem, né? Vai que você já está num momento suficiente do inconsciente trazer a resposta. Reparar os sonhos, que às vezes vem na mensagem do sonho. Você acorda com medo, passa uma situação de apuro no sonho, você descobre, eu tô com medo. Certo? Combinado? Então vamos fazer um 2024 diferente, né? Vamos ter vidas mais abundantes. Que é exatamente para isso que nós fomos criados, viu? A gente não foi criado para passar perrengue, não. A gente passa perrengue porque a gente não decide e a gente não emprega a nossa vontade. Muito menos a nossa fé. Então vamos colocar essas forças em ação para que a gente tenha um ano incrível. Fiquem com Deus. Obrigado, Toma as Maeli. frases. Ah, tá. Vou imprimir isso aqui em casa e vou distribuir para a nossa turma. Bom, os nossos irmãos que vão assistir o nosso vídeo, que Deus fortaleça na fé, como a nossa irmã falou, e que tenhamos, sim, essa decisão e essa vontade para dias melhores.